Angra Paraíso dos Reis. Essa hashtag tem sua razão de ser. Afinal, Angra realmente é uma cidade espetacular. Mas nem sempre a vida nesse paraíso foi um paraíso. Por conta da crise, Angra passou por muitas dificuldades nos últimos anos. E quem nos conta como essa história está mudando é Vinícius Barbosa, secretário de governo da cidade. Vinícius, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Elias. É um prazer estar aqui na Rede Bandeirantes, podendo falar um pouquinho para o estado do Rio de Janeiro, né? Para Angra dos Reis e para as cidades que se avizinham. É um prazer enorme estar aqui. Legal, o prazer é nosso. Vinícius, Angra hoje está completando 516 anos de vida e como qualquer cidade tem os seus problemas. Quais são os maiores problemas que Angra tem enfrentado? Na verdade, o Brasil enfrenta grandes problemas, né, nos últimos anos. O estado do Rio de Janeiro também vive uma crise, eu acho que sem precedentes na história do estado. Verdade. E Angra dos Reis também não é diferente. Isso sem contar que as duas administrações, as duas últimas administrações da cidade enfrentaram bastante problemas, né? Angra teve uma queda significativa de arrecadação. Isso impactou demais a cidade. E sem contar que os gestores, me parece que não se preocuparam um pouco na redução do custeio dessa máquina administrativa. Eu acho até que é por isso que o Brasil enfrenta grandes problemas, o Estado também. Eu acho que o gestor público precisa ter uma visão um pouco mais empresarial, né? E tentar olhar a necessidade da redução desse custeio dessa máquina para poder prestar um melhor serviço à população. Então, eu acho que esse é o maior problema que a cidade de Angra dos Reis vive e tem tentado enfrentar com responsabilidade. Essa queda de arrecadação se deve muito ao petróleo, aos royalties do petróleo? Tem uma série de fatores, né? O petróleo nem tanto, porque as nossas fontes de receita, tanto as fontes próprias como ITBI, IPTU, ISS, os tributos municipais e as fontes de transferência governamentais, como FNDE, como ICMS, essas receitas todas foram deficitárias nos últimos anos, mas royalties, por incrível que pareça, é a única fonte de receita que ela vem crescendo. Mas é suficiente para poder equilibrar esse jogo. Só para você ter uma noção, para que os espectadores possam ter uma noção, no caso de Angra dos Reis, que tem um orçamento estimado em aproximadamente R$ 1 milhão, R$ 1 bilhão, e nesse ano acabou arrecadando 885 milhões, ela teve uma queda de receita na ordem de 45 milhões. Então, é uma queda significativa. Isso vem acontecendo ao longo dos anos. E com toda essa crise, como é que foi o primeiro ano de governo? Foi um ano bastante difícil, bastante difícil. Essa administração que está instalada no município há 12 meses, né, encontrou 560 milhões de dívida, 460 contabilizado, um desequilíbrio para o ano que passou recentemente, 2017, na ordem de 90 milhões. Estou dizendo o desequilíbrio para que os nossos espectadores possam entender isso melhor. A diferença era aquilo que já estava comprometido pela gestão anterior e a previsão de receita, nós tínhamos um buraco de 90 milhões de reais. Se a gente somasse isso aos 460 milhões contabilizados, se não tivéssemos nenhuma ação enérgica, né, esse buraco passaria para 560 milhões no final de 2017. Isso levou a administração à necessidade de medidas duríssimas, né? Nós reduzimos, isso é importante a gente ressaltar, teve uma redução de 800 cargos comissionados. A Prefeitura de Angra dos Reis tinha 1.200 cargos comissionados e 1.800 cargos comissionados foram eliminados. Isso possibilitou uma economia da ordem de 36 milhões no final do ano. Depois a contenção também com horas extras, redução de contratos, enfim, um olhar um pouco mais responsável possibilitou a gente chegar ao final de 2017 com essa
já pagamos 110 milhões dos 460 milhões contabilizados e conseguimos equacionar esse déficit para 2017. Outra coisa importante também, quando assumimos a administração de Angra dos Reis, encontramos 3 folhas de pagamento em aberto, mais o 13º. Nós conseguimos, junto com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com o sindicato, conseguimos fazer um arresto no fundo dos pensionistas de Angra dos Reis, na ordem de 80 milhões, conseguimos colocar em dia. E ao longo de 2017, os pagamentos foram honrados pontualmente. Pagamos o 13º, a primeira parcela em julho, depois pagamos a segunda parcela em dezembro e também terminamos o ano com os pagamentos rigorosamente em dia. Que já é uma vitória Isso é uma vitória para Angra dos Reis. Angra, de fato, tem muito que comemorar. É lógico, há muitos problemas na ordem pública, problemas na educação, problemas na saúde, problemas de infraestrutura, os problemas são muitos. Mas se levarmos em consideração a desordem administrativa, a desordem financeira do município, nós avançamos muito. Uma outra curiosidade, a prefeitura em dezembro de 2016, recentemente, ela funcionava até 1h da tarde, por medida de economia, não havia dinheiro para a prefeitura funcionar em horário integral. Então, a prefeitura hoje, pelo menos, a Angra dos Reis tinha o clima da falência administrativa. Né? Então, eu acho que a gente conseguiu mudar um pouco esse cenário. A gente tem muito que comemorar vitórias na área da saúde. Nós temos 5 unidades de saúde 24 horas, são os SPAs. Eles estavam quase todos fechados, sem medicamentos, sem insumos, sem profissionais. Nós temos lá um hospital geral, o Hospital Geral da Japuíba, que serve não só a cidade de Angra dos Reis, mas cidades vizinhas como Paraty, como Rio Claro, como Mangaratiba. No ano de 2016, o Hospital Geral da Japuíba fez algo em torno de 250 cirurgias eletivas, também com problemas de medicamento, problemas de insumo. Tinha uma unidade também que era uma UPA, né, inconveniada com o Estado, fechada, entregue à Polícia Militar. Nem a Polícia Militar queria ficar mais lá, porque haviam roubado os ar-condicionados, completamente entregues, baratas, com ratos, um verdadeiro horror. Então, as 5 unidades de saúde, elas estão abertas hoje, com medicamento, com insumo, com profissionais. O Hospital Geral da Japuíba fez, no ano de 2017, mais de 1.700 cirurgias eletivas. Essa UPA se transformou numa UPA infantil, um verdadeiro hospital particular, lindo, já fez mais de 38 mil atendimentos a crianças, exclusivamente para crianças. Então, a gente tem, de fato, muito o que comemorar com todos os problemas. E eu acho que o principal disso é o fato de Angra ter conseguido recuperar sua capacidade de investimento, coisa que não acreditávamos quando chegamos ao governo. Nós achávamos que essa capacidade de investimento só teríamos lá em 2019, mas a gente já tem investimentos previstos para 2018 em função dessas medidas que foram tomadas. Legal. Você está secretário de governo, já foi secretário de cultura e já foi presidente da Turizangra. Eu queria saber o que vocês vêm fazendo para atrair cada vez mais turistas para a cidade. Assim, tenho uma experiência, sim, com Angra dos Reis. O prefeito Fernando Jordão, que foi deputado federal por 2 mandatos, ele foi prefeito de 2000 a 2008, né? E nesse período eu participei da administração também em várias outras pastas. Na Secretaria de Cultura, Secretaria de Esporte, Secretaria de Eventos, fui presidente da Turizangra também e cheguei a acumular por um período também a Secretaria de Governo. Isso trouxe para a gente um pouquinho de experiência administrativa, né? A gente vai somando, né? E como as pastas que eu sempre ocupei, elas sempre tiveram uma certa ligação com o turismo. A cultura tem muita ligação com o turismo, principalmente Angra dos Reis, que faz hoje 516 anos e que ela tem uma marca forte por conta da matéria-prima que são as praias, né? As ilhas, 365 ilhas, uma por dia, uma para cada dia do ano, mais de 2.000 praias, tem uma baía espetacular. Ela é mundialmente conhecida por isso, né? O que, de certa forma, traz para a gente uma certa angústia, porque Angra dos Reis, com seus 516 anos, uma das primeiras cidades do Brasil, ela tem um patrimônio cultural fantástico, ela tem um patrimônio material e imaterial espetacular, com museus,
com aquedutos, com um acervo sacro, sem contar os naufrágios, enfim. E a Mata Atlântica, com as suas cachoeiras, com as suas trilhas. Então, Angra dos Reis, ela possibilita o turismo religioso, ela possibilita o turismo de contemplação, ela contempla o turismo ecológico e também esse turismo náutico, né? Então, gradativamente vem, isso me deixa bastante satisfeito, a cidade vem conseguindo atrair cada vez mais turistas de perfis diferentes, digamos de perfis assim? diferentes, mas mais do que isso, a conscientização que a vocação de Angra dos Reis é a vocação turística. Nós temos em Angra dos Reis, por exemplo, a Brasfels, que já chegou no auge da sua potencialidade, 9 mil funcionários. Nós temos lá a usina nuclear, que já chegou a ter outros tantos, 3 mil, 4 mil funcionários. Nós tínhamos o Porto de Angra dos Reis, que também tinha uma importância de empregos muito grande. Só que essas grandes empresas, quando elas têm um problema, elas desempregam 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, como é o caso, por exemplo, lá do estaleiro Brasfels. A indústria do turismo não. A indústria do turismo, ela emprega pequenos estabelecimentos nas várias atividades turísticas. Então, dificilmente isso tem um problema. Então, mas ao longo de muito tempo, os gestores e a própria população, ela entendia que as fontes de receita do município eram essas grandes empresas. Então, essa conscientização, né, que possibilita você receber melhor o turista, que você possibilita capacitar melhor os nossos operadores, os nossos comerciantes, os nossos empresários, os nossos hoteleiros, que tem mudado um pouco esse perfil de Angra dos Reis. E isso deixa a gente bastante feliz de a gente estar trilhando esse caminho aí. Certo. Eu vou pedir um pequeno intervalo, a gente volta já. Não saia daí. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem. Estamos de volta com Vinícius Barbosa, secretário de governo de Angra dos Reis. Vinícius, o Rio está passando por um verdadeiro pesadelo, né? Uma crise política, econômica, o desemprego, a falta de investimentos. Isso, de alguma forma, reflete em Angra dos Reis? Sem dúvida nenhuma. Principalmente na questão da segurança pública, que é a competência do Estado, né? Sim. A gente percebe que a falta de investimento do Estado na área de segurança pública tem afetado demais também. Tem as questões das transferências, das verbas que o Estado precisa transferir para o município, que também nos impactam demais. Nós temos uma ótima relação com o Estado. O secretário, por exemplo, de Saúde, o secretário do Luizinho, tem nos ajudado demais na área da saúde, mesmo o Estado enfrentando problemas, ele é sensível a isso. Mas eu acho que a questão maior é a questão da segurança. Mas o que acontece em Angra dos Reis, na nossa opinião, é o que acontece com o Estado também. O Estado precisa diminuir, o Estado é muito grande, né? Esse olhar, talvez, mais na redução do custeio, que precisa ser tratado com mais afinco, né? E sem contar que o Rio de Janeiro também precisa rever os seus governantes. A gente está vendo isso a todo dia, né? Enfim. É certo. Do Rio, eu queria ir para Brasília. Você foi chefe de gabinete do atual prefeito Fernando Jordão, que na época deputado federal. Queria saber se isso mudou de alguma forma o seu jeito de ver a política, de encarar. Não tenho dúvida nenhuma. Quando essa experiência em Brasília talvez tenha sido a experiência mais enriquecedora nesse meu trajeto na vida pública. De certa forma, eu preciso confessar que eu era até um pouco descrente, né, das assembleias, né, das câmaras de vereadores, da Assembleia Legislativa, que eu participava muito de câmara de vereadores, já fui, inclusive,
secretário-geral da Câmara de Vereadores de Angra dos Reis, lá na década de 90. Então, a gente sabe da dificuldade que o Legislativo enfrenta de contribuir com o Executivo. Uhum. A mesma coisa acontece na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, mas em Brasília a experiência foi muito enriquecedora. O atual prefeito Fernando Jordão foi deputado federal por 2 mandatos. E eu fui chefe de gabinete. E o trabalho, não o trabalho que é feito no plenário, em que a população, na verdade, conhece, né? Mas o trabalho que é feito no bastidor, o trabalho que é feito nas comissões, que de fato modificam o Brasil. Então, aquilo, de certa forma, me impressionou bastante. Eu vou citar como exemplo 3 projetos de leis do até então deputado Fernando Jordão, que são importantes para o Brasil. Está agora, já foi, inclusive passou em todas as comissões, está agora para o Senado e depois para que seja homologado pela Presidente da República, a criação da profissão de marinheiro. Uhum. Né? Veja bem, esse mercado náutico cresceu tanto, nós estamos falando em embarcações de 20 milhões, de 30 milhões. Uhum. E os marinheiros, eles são registrados como qualquer outra profissão, menos como marinheiro. Eles são registrados, por exemplo, como domésticos. Nada contra a profissão de doméstico, é uma profissão nobre como outra qualquer. Claro. Mas ele, na verdade, ele é marinheiro, ele não é doméstico. Então, a regulamentação da profissão de marinheiro é um projeto do deputado federal Fernando Jordão, que vira a lei agora para o Brasil inteiro. Um outro projeto de lei do deputado Fernando Jordão, que é a obrigatoriedade de nos equipamentos eletrônicos, eles terem um percentual de reciclados para a confecção dos eletrônicos no Brasil. E o projeto de anistia para as Santa Casas, que viveram tantos problemas financeiros. Então, isso que é feito ali no bastidor em Brasília, nas comissões, nas diversas comissões de Minas e Energia, na Comissão de Viação e Transporte, isso, de fato, é um trabalho bastante importante e que eu vejo e que, de certa forma, me traz satisfação em fazer. E sem contar da importância de ter também um deputado federal para a região. Né? Não estamos falando aqui em política, mas eu sou a favor do processo em que a eleição seja distrital, em que tenha um representante mais próximo da população, que possa levar as suas reivindicações e possa também estabelecer uma cobrança. Né? Legal. Eu vou pedir mais um intervalo curtinho. O Boa Noite Interior, pessoal, está disponível no YouTube. Inscreva-se e receba os links para ver o programa na hora que você quiser e onde você estiver. Se você quiser também nos sugerir algum entrevistado, mande um e-mail para nós, é o boanoiteinterior@band.com.br. A gente vai para um pequeno intervalo e volta já já. Não saia daí. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem. Voltamos com Vinícius Barbosa, secretário de Governo de Angra dos Reis. Vinícius, 2018 é ano eleitoral, nós vamos eleger presidente, governador, senador e deputados. Como é que você vê o cenário atual com todo esse desgaste que a classe política vem passando? Acho que a palavra você disse, a palavra é desgaste, né? Há um desgaste muito grande da classe política do Brasil como um todo. E o Rio de Janeiro talvez seja um dos estados do Brasil que venha passando... O Rio sempre foi destaque, né? Sempre foi destaque. Até no negativo. Até no negativo, o Rio de Janeiro é destaque. Eu sempre digo que há uma reciclagem natural. Os nossos políticos do nosso estado, de certa forma, já estavam desgastados pelo próprio tempo. A população, com o tempo, quer a renovação. Sim. Então, eu já entendia que essa renovação, essa reciclagem já aconteceria. No meu entendimento, ela vai ser ainda mais destacada por conta dos vários problemas de ordem jurídica que os nossos governantes têm enfrentado. Eu acredito de verdade que haverá uma renovação muito grande na política do Brasil e do estado do Rio de Janeiro. Eu vejo isso com muito bons olhos.
e até aproveitar o espaço para fazer um apelo à população do Rio de Janeiro, né? Que continue acreditando, né, que é possível, né? A gente precisa dividir essa responsabilidade. Se os governantes estão lá, foi porque nós os elegemos, nós os colocamos lá. Talvez não ter observado com muito cuidado o perfil, o histórico, a capacidade é que tenha proporcionado este cenário, né? Sim. E vejo também que o eleitor vem mudando um pouco. Ele já não quer mais o político do assistencialismo, o político do sorriso fácil, o político do tapinha nas costas. Ele, na verdade, hoje procura qual gestor que tem, de fato, capacidade e que pode trazer um resultado. E só dessa forma que a gente vai mudar o Brasil, o Estado, a nossa cidade. É com a participação. Você precisa, de fato, conhecer quem é a pessoa que você está outorgando poder para te representar, porque a verdade é essa. Quando você vai na urna e que você crava o nome de um presidente, de um governador, de um deputado, de um vereador, de um prefeito, você está outorgando poder para que ele te represente. Então, hoje a gente precisa fazer isso com um pouco mais de cuidado, né? Com um pouco mais de cuidado. E acredito de verdade que o Brasil é uma grande potência, que o nosso estado do Rio de Janeiro é um estado belíssimo, que a nossa população é uma população trabalhadora, sabe, que vai vencer essa crise. Angra dos Reis está vencendo, eu vejo que muitas outras cidades estão vencendo. Daqui a pouco isso é página virada para a gente. Se Deus quiser. Eu queria ouvir as suas apostas para o ano que vem, não, para esse ano, para as eleições, para presidente, senador, governador. O cenário ainda é muito confuso, né? O que a gente vê que se destaca aí, a gente vê falar muito em Bolsonaro, nós vemos falar muito ainda no presidente Lula, nós vemos falar em Ciro Gomes, tem tantos nomes ainda, acho prematuro. Agora, recentemente, já tem o nome do Rodrigo Maia, que preside a Câmara também, para ser candidato a governador, candidato a presidente. No Rio de Janeiro, nós temos lá o Eduardo Paes. Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu faria aposta no Eduardo Paes, que eu acho que o Rio de Janeiro, nos últimos 20 anos, não sofreu uma transformação tão significativa como sofreu na gestão do prefeito Eduardo Paes. Investimentos na Zona Oeste, investimentos na Zona Sul, investimento na Baixada Fluminense, o legado das Olimpíadas. O Rio de Janeiro se transformou na gestão do governador, do prefeito Eduardo Paes. E se eu tivesse que fazer uma aposta, eu faria uma aposta no Eduardo, e acredito que se ele de fato conseguir confirmar a sua candidatura, vai ser um candidato muito forte às próximas eleições no Rio de Janeiro. Sim, o Rio de Janeiro é notável, né? É a mudança verdade. Que aconteceu. É Sim. Uma pena que nem todo o legado esteja sendo utilizado ainda, mas Sim. De qualquer forma... Sim, mas a importância disso para o Estado do Rio de Janeiro é incontestável. É verdade. É verdade. Você começou na política como síndico. Tem hoje colegas aí que o pessoal fala, esse não ganha nem para síndico, né? Você começou como síndico do Piratas Mall, né? Depois foi secretário municipal por algumas vezes, presidente de autarquia, chefe de gabinete do Fernando Jordão, secretário de novo. Queria saber qual é o seu próximo passo. E essa experiência como síndico, na verdade, começou lá com o Piratas Mall, lá na década de 90, quando inauguraram o Piratas Mall. Angra dos Reis, ela mudou muito a configuração da cidade, né? Tudo acontecia no centro da cidade, depois os bairros periféricos ganharam vida própria, com o comércio, sempre com atividade, com entretenimento, com lazer. Quando o Shopping Piratas Mall foi inaugurado, ele saía do centro da concepção do comércio todo concentrado no centro da cidade para um bairro, de certa forma, um pouco distante. Mas, na verdade, quem foi lá para dar vida ao pirata foram os comerciantes da cidade, e eu também era comerciante. Só que a administração era feita de fora por profissionais do Rio de Janeiro, profissionais de São Paulo, que tinham uma visão macro, uma visão grande, não tinha aquela visão. Então, o shopping enfrentava muitos problemas, quase que a falência também, porque os lojistas não conseguiam sobreviver. Vou te dar a minha experiência, né? Nós éramos comerciantes no centro da cidade e eu levei para o Piratas Mall a minha melhor vitrine, a minha melhor vendedora, a minha melhor política de preço, tudo foi investido no Piratas. Só que a gente precisava sobreviver e o shopping amargava prejuízos e muitas lojas fechadas, até que um grupo de lojistas acreditou que o Vinícius seria capaz, né? E me colocaram como síndico do Piratas Mall. A primeira
contribuição nossa foi reduzir a contribuição condominial em 30%. Eu fui síndico do Piratas com muito orgulho, com muita satisfação, durante 5 anos, sem subir a contribuição condominial um único centavo durante os 5 anos. Reduzi e continuei. Isso possibilitou o Piratas ganhar fôlego, passar de um centro de entretenimento e lazer para um centro de compras, e hoje é aquele empreendimento maravilhoso que todo mundo da região frequenta lá, o Shopping Piratas. Depois tive alguma participação também aí nas administrações municipais que me gratificam demais. Com quais prefeitos? Com o próprio Fernando? Sim, sempre com a nossa liderança maior, que é o prefeito Fernando Jordão, que na verdade me convidou para participar da prefeitura, da administração da prefeitura, porque viu o meu trabalho aprovado lá no Piratas Novos, e eu acho que venho conseguindo entregar um bom resultado, porque ele vem sempre me oferecendo outras oportunidades, me levou para Brasília junto com ele, agora me deu a Secretaria de Governo, talvez seja não a secretaria mais importante, mas ela que faz a interlocução entre todas as pastas. Então, o secretário de Governo, ele tem que estar presente na saúde, na educação, na infraestrutura, no turismo, enfim. Então, é uma tarefa bastante importante que me gratifica bastante. Primeiro domingo de outubro desse ano, você vai estar onde? Primeiro domingo de outubro desse ano, vamos estar nas ruas. Vamos estar nas ruas aí, levando a nossa contribuição, colocando à prova da população aí o resultado da nossa gestão, para que a população possa enfim, escolher. Você é candidato? Não, eu não sou candidato. Eu empresto meu nome para o grupo político que eu pertenço, assim como outros. Existem outros nomes também que são muito importantes, mas se o grupo entender que eu posso representá-lo, estarei lá. O que eu costumo dizer para a região, para o estado do Rio de Janeiro, né? Nós temos na nossa região ali 2 deputados federais. E o Fernando agora, ele deixou de ser deputado porque escolheu voltar a ser prefeito de Angra. E o que nós, na verdade, precisamos é a manutenção dessa cadeira no Congresso Nacional, que é muito importante para a região. Toda a região, né? Eu posso dizer a você, por exemplo, que nós temos, entre emendas parlamentares, propostas voluntárias, convênios no governo federal, com a exclusiva participação do então deputado Fernando Jordão, em torno de 150 milhões de reais que poderão ser investidos em 2018 e 2019. Se nós não tivermos um deputado federal, isso fatalmente não acontecerá em 2020 e 2021. Então, independentemente de ser o Vinícius ou qualquer outro, o que eu defendo é a manutenção de uma cadeira no Congresso Nacional. Se me escolher, eu vou ficar muito feliz por isso, né? E se não representar bem, 4 anos depois, trocamos o Vinícius pelo Antônio, pelo Joaquim, pelo Pedro. E o mesmo, se o grupo não entender que é o Vinícius, que tem que ser outro, vamos colocar o outro e vamos avaliar ao longo de 4 anos. O importante é a manutenção da cadeira no Congresso Nacional. Isso é que é o mais importante para a nossa região e para o estado do Rio de Janeiro também. Tá certo, Vinícius. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. As portas estão sempre abertas. Quero deixar aqui também um convite para o próprio Fernando Jordão, para que venha até o nosso programa assim que for possível. Quero agradecer a todos pela audiência. Você de casa, muito obrigado. Que todos nós tenhamos um 2018 de muita saúde e paz. Fiquem todos com Deus até sábado que vem, às 10 para as 7 da noite, aqui na Band. E, Theo, vovô te ama. Tchau.